7 do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Dai e dar-se-vos-á. Está lá em Lucas. Deus te deu a ciência a fim de que tu a estendas em benefício dos nossos irmãos, para que a ignorância não consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu discernimento, para que o seu concurso verbal ajude a compreensão daqueles que te ouvem. Deus te deu a autoridade, a fim de exercer a justiça com misericórdia, jamais com violência. Deus te deu a fortuna, para que o teu dinheiro se faça coluna de trabalho e de beneficência. Deus te dá constantemente. Entretanto, se só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos em razão das doações que fizerdes. Dar e dar-se-vos-á, Jesus afirmou. Isso, na essência, quer dizer, Deus te dá para que você também dê. Aí eu peço para o Miguel fazer a prece. Miguel? Tá certo. Então eu convido aos demais irmãos a elevarmos os nossos pensamentos e agradecermos por todas essas dádivas que recebemos em nossas existências. Agradecermos porque Deus constantemente nos oferece as boas qualidades de vida e aquilo que mais nós necessitamos para o nosso desenvolvimento, mesmo que não saibamos muito bem ao certo ainda o que é o melhor para nós. Muitas vezes nos confundimos, mas Deus, como nosso Pai, de infinita bondade, sabedoria, de misericórdia, Ele nos concede tudo aquilo que é para o nosso engrandecimento, mesmo as coisas que muitas das vezes nós pedimos e Ele não nos concede, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E recebemos sempre conforme aquilo que nós mesmos proporcionamos para nós e para a vida. Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, aos nossos amigos e benfeitores espirituais por nos conduzirem neste caminho de conhecimento e de esclarecimento das leis que nos regem a vida. Muito obrigado, Senhor, e que possamos estar unidos sempre. E assim seja. Beijo. Bom, então, nós temos o título hoje para nós trabalharmos a lei do amor, né? E eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, e retirei de lá os itens que eu vou abordar aqui para o nosso estudo de hoje, né? Lá no capítulo 15, está escrito assim: fora da caridade não há salvação. E o item 1, que fala o que é necessário para se salvar. E aí Jesus vai no item 2 e faz a parábola do bom samaritano, né? Só para a gente relembrar, na parábola do bom samaritano, quem está com o Evangelho, está na página 176, o item 2. Então, o doutor da lei perguntou para Jesus: mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu ao doutor da lei: o que está escrito na lei? Uma vez que ele era doutor da lei, né, ele teria que saber a lei. E então perguntou para ele: o que lês nela? E o homem respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Foi o que Jesus respondeu para o doutor da lei. E então ele disse: se tu fizer isso, faça isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que Jesus era justo, perguntou ainda: e quem é o meu próximo? E tomando a palavra, né, Jesus foi e disse que a parábola do bom samaritano, né, onde o homem havia caído nas mãos dos ladrões e havia ficado no caminho, né, doente. Por ele passou
um sacerdote que não deu assistência, passou também um levita, né? O levita era da tribo de Levi, eles eram os guardiões dos templos, então eram homens assim, ditos de Deus, né? Também não deu assistência ao homem que houvera caído lá no caminho de Jericó. Mas aí, o bom samaritano que estava passando ali, foi que quem prestou assistência. Levou o homem no cavalo, colocou numa estalagem, pagou as despesas, deixou até dito, né, que na volta ele viria se esse homem tinha feito mais despesas no local e pagaria. Então, essa parábola, né, a gente coloca bem no nosso dia a dia, né? Como que a gente pode interpretar essa lei de amor, né? Porque para nós que seguimos, né, os fundamentos do Cristo, a gente precisa lembrar disso, que a nossa boa ação é que vai ser juiz, né? É que vai nos defender lá na frente, né? Lá no item 3 desse mesmo capítulo, está falando que toda moral se resume na caridade e na humildade. Essas duas virtudes são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, de nada adianta, né, a gente dizer que faz, que é cristão, que é espírita, que é de determinada religião, se a gente não se põe ao trabalho, né? A gente precisa o tempo todo praticar a caridade. Jesus, quando falou das bem-aventuranças, né, deixou bem claro como trilhar o caminho para a felicidade eterna. E aí, para a gente ser feliz eternamente, né, a gente precisa anotar no caderninho como é que a gente vem se comportando, né, no nosso dia a dia. Porque os nossos comportamentos diários é que vai nos transformando, né? Quantos de nós aqui já deixamos, né, algumas más tendências de lado, né, e já estamos nos burilando. É um exercício eterno, né? Lá no item 3, né, falando das bem-aventuranças, para poder mostrar para nós, né, esse exercício de caridade, Jesus diz assim, que bem-aventurado aqueles que têm o coração puro. É um trabalho incessante, né, na atualidade, a gente ter que ter esse coração puro, né, porque vai herdar a terra quem tem as mãos limpas, né, e o coração puro. Então, a gente não pode, no nosso dia a dia, coadunar com as coisas que não são do Cristo, né, com as coisas que não demonstram o amor. E esse amor que a gente tanto fala, né, da lei do amor, ele é transcendental e é uma tarefa para todos os dias, né? E no item C, né, desse mesmo item 3, está dizendo, né, que bem-aventurados os afáveis e os pacíficos. Olha aí. É tão difícil, né, a gente ser pacífico no dia a dia, ser afável. Muitas vezes a gente em casa, no trabalho, a gente age de maneira grosseira e lá fora a gente é um amor, né? É como o Haroldo Dutra sempre diz, né? Para você conhecer uma pessoa, convide ela para comer 1 quilo de sal com você. Porque 1 quilo de sal a gente tem que comer devagarinho, né? E aí é a afabilidade, né? Eu acho esse item maravilhoso. Pacificar, né? A gente entra nas redes sociais e fala coisas que presencialmente a gente não teria coragem de falar, né? Então, Cristo nos convida aqui, tá? Lá no item 3 da página 176, a pensar nisso, né? Que é uma bem-aventurança ser afável e pacífico. E o item D, bem-aventurados misericordiosos. Olha aí, o bom samaritano, né? Quando agiu com misericórdia. E detalhe, né? O bom samaritano era visto como impuros, né? Pelos judeus da época. Bem-aventurados misericordiosos, né, que praticam amor ao próximo, aqueles que não fazem ao outro aquilo que não gostaria que os outros lhe fizessem. Quando nós perdoamos, né, os erros dos nossos companheiros de jornada, nós estamos buscando o nosso perdão diante da lei de Deus. Eu coloquei esse item aqui, eu achei ele também interessante, porque muitas vezes a gente
culpa o outro por um fracasso nosso, né? E a gente fica carregando uma culpa que é nossa. E em outras palestras que a gente já ouviu no Centro Espírita, o nosso trabalho é bem esse, de não carregar culpa, né? De se livrar da culpa, entender que errou, porque a gente tem que ter misericórdia de nós mesmos, né? Estão aí os psicólogos para nos auxiliar a livrar das nossas culpas, a ajudar a gente a se conhecer, né? Porque quando a gente se conhece, quando a gente é misericordioso com a gente está praticando a caridade, a autocaridade. E a autocaridade vai reverberar naqueles que caminham conosco, né? Jesus, ele não faz distinção entre as crenças, né, e as raças. Jesus, ele não quer saber se a gente segue essa ou aquela determinação religiosa. Para o Mestre Jesus, o mais importante é a gente seguir se reformulando, né? Perdoando, se amando, né? Porque todo bem que nós fizermos, né, a nós, ao próximo, ele vai reverberar. Da mesma forma que todo mal que nós fizermos, né, também vai voltar para a gente. Então, nesse título, né, da Lei do Amor, ele é um título que nos convida, né, a nos amar, a nos aceitar, né? Quando a gente erra, a gente precisa voltar aqui, olhar para a gente, né? Olhar para as nossas pequenezes, né? E tentar ser humilde, né? A gente precisa ter a humildade de reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos fracassos, mas não parar, porque a lei do amor é essa. A gente precisa continuar, né? Como diz o Chico Xavier, a gente pode cair, né? E a gente pode estar na lama, mas a gente precisa rastejar, mas sempre para frente. Então, quando a gente cair nas nossas armadilhas, né? Para praticar a lei do amor, a gente precisa levantar, né? E levantar aqueles que estão conosco. Nessa parábola também, né? Eu sempre lembrei isso que me veio à memória, né? Não sei se vocês participam do Momento Espírita, mas uma certa dia compartilharam o Momento Espírita e eu vou contar uma pequena narrativa, só para a gente ir encerrando o nosso pensamento, né? Havia um professor que ele conta, né, que ele estava dando aula e um aluno reclamou que alguém havia roubado um pertence dele. Então, o professor disse assim, olha, nós precisamos resolver isso, né? Esse objeto foi roubado na sala e nós precisamos resolver isso. Eu gostaria que quem pegou, né, o objeto do colega, colocasse sobre a carteira, né? Mas eu vou pedir que vocês fechem os olhos para que seja feito isso, certo? E eu vou passar em vistoria na sala de aula. E assim foi feito. O professor deu um tempo e todos, né, os alunos fizeram a sua revista de olhos fechados. Ao terminar a revista, o professor achou o objeto do colega e falou, olha, aqui está o seu objeto. Alguém entregou. E tudo bem, o professor continuou a aula. A turma ficou um pouco surpresa, né, mas ele continuou. Passado muito tempo, esse professor, ele foi numa loja. E chegando nessa loja, ele falou um rapaz falou para ele, falou, professor, sou muito grata ao senhor. O senhor me deu uma lição, uma aula que foi para a vida toda. Então ele disse, mas o que aconteceu? Ele falou, lembra daquela vez que eu sumi um objeto de um colega da sala? Ele falou, lembro. Então, eu fiquei muito contente porque o senhor não me expôs, né? E eu fiquei muito envergonhado porque eu não tinha o hábito de fazer aquilo. Foi o meu primeiro roubo, né? E eu fiquei muito feliz porque o senhor não me deu sermão, não me expôs diante da sala e isso me trouxe, né? Me transformou. Então, o professor falou assim, olha, eu nem sabia que fora você o autor desse fato. Porque quando eu falei para fechar os olhos, eu também fechei os olhos. Eu fiz a vistoria em sala com os olhos fechados.
Então, essa história, ela é mais ou menos como uma parábola, né, lá do bom samaritano. Por quê? Porque, ao contrário, né, que a gente, muitas vezes a gente quer mostrar para o outro, né, que fez, que trocou tudo, e a gente expõe as pessoas, né, principalmente nos nossos familiares, no nosso trabalho. E essa história, né, nos faz entender que é um ato de amor também, não ficar compartilhando, né, os defeitos do outro. Esse rapaz, com certeza, né, tirou a lição. Muitas vezes nós, no nosso trabalho, a gente faz isso, né? A gente publica, a gente fala e a gente se sente bem com isso. E esse professor trouxe essa lição maravilhosa de amor, né? E que ele também se colocou de olhos fechados, até porque acho que ele entendeu, né? Que não seria um sermão que ele desse nessa sala de aula e expusesse esse garoto que fosse fazer realmente a diferença. E o que fez a diferença foi ele não ter exposto esse menino, certo? Então, para nós, né, essa ideia de que a lei do amor, ela nos rodeia, né, é exatamente nos atos de caridade que nós vamos testando a lei do amor, né, a cada vez. E para nós encerrarmos, né, não sei se eu deixei de falar alguma coisa, eu anotei, né, que a doutrina espírita, como ela é calçada nos ensinamentos do Cristo, ela nos convida a fazer a nossa parte. Todos nós fazemos parte da mesma matéria do universo. Há irmãos nossos que estão mais evoluídos em conhecimento, né, em intelectualidade, mas ainda estão lá atrás na questão da moralidade. Mas estamos todos nós no mesmo barco, estamos todos nós na mesma experiência, e nós precisamos nos ajudar para que juntos, né, mesmo que um vai mais na frente, outro vai mais atrás, mas nós possamos exercitar a caridade e pegar e construir essa lei de amor. Todos nós estamos fadados ao bem. Nenhuma ovelha se perderá do aprisco, né? Então, Jesus não vai deixar ninguém para trás. Até aquele irmão que comete crimes e mais crimes, ele também vai chegar uma hora que vai praticar a caridade latente e ele vai se regenerar. A gente precisa ter paciência, né? A lei do amor, todos nós estamos fadados ao bem, a lei do amor. Mais cedo ou mais tarde, nós seremos puro amor e amor puro. E assim eu encerro a nossa fala, agradecendo, né, por essa palestra que tanto me foi importante, né, porque é um tema que não é fácil falar, porque a gente realmente não pratica o auto-amor, e não praticando o auto-amor, a gente não ama o nosso próximo. Então, que o convite do Cristo seja esse, que nós pratiquemos o auto-amor, amemos-nos mais, e esse amor reverbere em todo o nosso redor. Muito obrigada a todos, e quem tiver alguma pergunta, aí nós temos, né, o Miguel, a Salete, a Janice, para ajudar nas respostas, tá bom? Muito obrigada. Você faz a nossa prece de encerramento, Elza? Sim, eu faço. Alguém vai querer falar alguma coisa? Só pedir, né, Miguel, aqui, que todos nós nos elevemos o pensamento, né? Alguém pediu uma prece para o senhor Benedito, né? Deixa eu só pegar o nome dele de novo aqui. Benedito Martins de Souza. Então, vamos cerrar os nossos olhos e levar o nosso pensamento ao Criador, ao Mestre Jesus, pedindo, não só pelo senhor Benedito, mas por todos os irmãos que estão desencarnando neste momento, neste dia, neste mês, nesta semana, que esses irmãos possam encontrar, do outro lado da verdadeira vida, luz, muita luz, para seguir com aqueles que vêm ao seu encontro. Nós sabemos que na hora do desencarne nós não estamos sós. Então, que os nossos pensamentos sejam emanados para esses espíritos em processo de desencarne, para que eles se encorajem. Pedimos também pelas
crises, né, pelas guerras que vêm acontecendo no nosso planeta, que os trabalhadores do Cristo possam se postar diante das trevas e impedir males maiores. Sabemos que precisamos passar por essas provas, mas sabemos também que se o nosso pensamento for um pensamento positivo, o nosso pensamento transforma toda a atmosfera do planeta Terra. Amado Mestre Jesus, visite a casa de cada um de nós, fluidifique a água dos nossos lares, leve conforto, consolo a todos aqueles irmãos que estão necessitados. E aqueles que estão detentores de boa vida, detentores de saúde plena, que não esqueça de agradecer ao Mestre Jesus por essa dádiva. Amado Mestre Jesus, muito obrigada. Permaneça conosco. Que assim seja. Que assim seja. Só lembrando aqui, seu Benedito, semana passada nós pedimos oração para ele também. Ele é pai do nosso irmão, Dr. Laírce. Então ele veio a passar para o plano espiritual hoje, a desencarnar, né? A falecer hoje. Então que ele possa ser amparado pelos benfeitores amigos. E que todos nós também possamos receber as bênçãos do Pai. Se alguém tiver alguma colocação para fazer, sinta-se à vontade. Não sei.